Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje vamos analisar outro caso horrível, que ela teve uma premonição de sua morte e deixou pistas. Às vezes, uma investigação criminal pode durar anos sem chegar a um resultado concreto. No mundo atual, o uso das mais recentes tecnologias e testes de DNA permite resolver casos arquivados que, décadas atrás, eram considerados insolúveis. No entanto, às vezes, as circunstâncias, as evidências, os depoimentos de testemunhas e as conclusões dos peritos são tão contraditórios que até histórias aparentemente claras não conseguem receber um veredicto definitivo. No caso de Charlene Wang Gandhi, havia um motivo claro, um principal suspeito e até a própria vítima, que pouco antes da tragédia mencionou que algo poderia acontecer com ela, deixando pistas para suas filhas encontrarem respostas. Apesar da investigação, prisão, julgamento e condenação do suspeito, o caso foi revisado várias vezes, com veredictos variando de prisão perpétua à absolvição. Embora quase um quarto de século tenha se passado desde sua morte e o provável suspeito esteja livre há muito tempo, as filhas de Charlene continuam sua investigação na esperança de descobrir a verdade. A rainha da beleza com problemas de saúde mental. Charlene Helena Wang Gandhi nasceu em 14 de novembro de 1948, em Grand Junction, Colorado. Pouco se sabe sobre sua família e infância por meio de fontes públicas. É conhecido que ela tinha uma aparência marcante e atraente desde jovem, algo que todos ao seu redor notavam. A jovem Charlene era considerada a garota mais bonita da escola, participava regularmente de vários concursos, aos 18 anos, ganhou o título de Rainha da Beleza de sua cidade. Ela sempre teve muitos admiradores, e em 1970, aos 22 anos, casou-se pela primeira vez. Um ano depois, o casal teve sua primeira filha, Tammy, e 3 anos e meio depois, nasceu a segunda filha, Tiffany. Em meados dos anos 1970, o jovem casal mudou-se para Denver, onde o marido de Charlene recebeu uma oferta de trabalho lucrativa. Ele ganhava um bom salário, sustentando totalmente sua esposa e filhas, permitindo que Charlene não trabalhasse e se concentrasse nas tarefas domésticas e na criação das filhas, esforçando-se para ser tanto mãe quanto amiga delas. Quando se aproximava dos 30 anos, Wang Gandhi começou a mostrar sinais de instabilidade mental. Ela frequentemente experimentava mudanças de humor, e esses altos e baixos emocionais afetavam seu casamento e suas filhas. Às vezes, ela nem conseguia cuidar de si mesma, e Tammy teve que crescer rapidamente e assumir a responsabilidade pelo bem-estar e segurança de sua irmã mais nova. Percebendo a seriedade da situação, seu marido sugeriu repetidamente que Charlene procurasse a ajuda de especialistas, mas essas conversas apenas levavam a discussões e brigas. A jovem mulher teimosamente se recusava a reconhecer seus problemas mentais e emocionais, que gradualmente pioraram. Em 1985, seu marido pediu o divórcio, incapaz de lidar com suas peculiaridades e o transtorno maníaco-depressivo. Durante o difícil processo de divórcio, Tammy, então com 14 anos, expressou o desejo de morar com o pai, enquanto sua irmã, Tiffany, de 10 anos, ficou com a mãe. As irmãs viveram separadas por vários anos, até que o pai ganhou a custódia total das duas através dos tribunais. Vivendo com o pai, as meninas continuaram a manter contato com a mãe por telefone, visitando-a apenas durante os feriados. Um novo parceiro. Em 1989, Charlene ligou para Tammy para compartilhar a feliz notícia de que havia encontrado seu verdadeiro amor e planejava se casar com um homem chamado Ken Wakizaka. Ele sabia sobre seus problemas de saúde mental, mas estava disposto a aceitá-la como ela era. Nesse mesmo ano, o casal se casou. Ken tinha uma casa na Califórnia, onde viveram por cerca de 1 ano após o casamento. No entanto, como Charlene há muito sonhava em se mudar para o Havaí, Ken encontrou um emprego lá e alugou um apartamento espaçoso para eles em uma aconchegante casa em uma área pitoresca de Honolulu. O casal se estabeleceu lá no início dos anos 90 e logo convidou as filhas de Charlene para visitá-los, convite que aceitaram de bom grado.
As meninas gostaram do novo parceiro da mãe e rapidamente se deram bem com ele, tornando-se amigas. Quem parecia ser uma pessoa séria e atenciosa, que cuidava profundamente, parecia pronto para cuidar de sua esposa. Charlene parecia muito feliz e calma ao lado dele. O casamento de Ken e Charlene durou quase 10 anos e parecia muito forte e feliz. Durante esse tempo, Tammy e Tiffany cresceram, formaram suas próprias famílias e se mudaram para diferentes lugares. A irmã mais velha vivia com o marido e filhos na Califórnia, enquanto a mais nova se estabeleceu no Arizona, após se formar na universidade e receber uma boa oferta de emprego. Elas visitavam periodicamente a mãe no Havaí e mantinham contato com ela regularmente por telefone. À beira do divórcio. Em 1998, durante uma de suas conversas telefônicas com Tammy, Charlene confidenciou que ela e Ken estavam constantemente discutindo e à beira do divórcio. Depois disso, sua mãe ligou repetidamente para as filhas, parecendo muito chateada, e elas percebiam que ela havia chorado. As meninas tentaram conversar com o marido dela para entender o que estava acontecendo, mas ele sempre garantia que estava tudo bem e que não havia motivo para preocupação. No outono de 1999, as filhas viajaram juntas para Honolulu para visitar a mãe. Elas ficaram na casa de Ken e Charlene e não notaram nada suspeito ou alarmante no relacionamento do casal durante a estadia. No entanto, antes de irem embora, Charlene inesperadamente fez suas filhas prometerem que, se algo acontecesse com ela, elas conduziriam sua própria investigação e descobririam a verdade. As filhas acharam as palavras da mãe muito estranhas e perguntaram o que ela queria dizer com aquilo e se alguém a havia ameaçado, mas Charlene respondeu de forma evasiva, sem dar detalhes, apenas pedindo que fizessem a promessa. Cerca de um mês após essa visita, Charlene informou suas filhas que ela e Ken haviam se separado e que ela havia retornado à casa deles na Califórnia para finalizar o divórcio. As filhas receberam essa notícia com calma, acreditando que isso era inevitável e que sua mãe encontraria a paz. Tammy, que morava em uma cidade próxima, convidou sua mãe para ficar com ela, relaxar, mudar de ambiente e passar um tempo com ela e seus netos. Charlene aproveitou a estadia com a família e disse que não se sentia tão feliz há muito tempo, mas, de repente, ela decidiu voltar para casa, alegando ter assuntos urgentes a resolver. Depois disso, ela não entrou em contato por quase uma semana. Quando finalmente conseguiram falar com Charlene, ela disse que havia voltado ao Havaí, decidido não se divorciar de Ken e que eles voltariam a morar juntos. As irmãs não ficaram surpresas com o comportamento da mãe, mas logo algo estranho começou a acontecer. Charlene ligava para uma das filhas, contava sobre o seu dia e, depois, ligava novamente algumas horas depois, repetindo a mesma história, completamente alheia ao fato de já ter ligado antes. Tammy e Tiffany acreditavam que, devido à confusão e ao esquecimento decorrentes dos problemas de saúde mental da mãe, ela simplesmente confundia qual filha já havia chamado, o que a levava a repetir histórias e notícias. Uma mensagem alarmante na secretária eletrônica. Em 4 de abril de 2000, Charlene ligou para sua filha mais velha, mas ela não a atendeu. Charlene deixou uma mensagem na secretária eletrônica, dizendo que amava suas filhas e netos, que havia encontrado Deus e que agora poderia encontrar paz. Isso soou assustador, então Tammy ligou para sua mãe assim que ouviu a mensagem. Quem atendeu o telefone disse que algo estranho estava acontecendo com sua esposa e que ele não sabia o que fazer. Tammy pediu para falar com sua mãe, e, ao ouvir sua voz, ficou genuinamente assustada. Charlene falava devagar e com dificuldade, com a fala arrastada, e cada palavra parecia um esforço. Ela mais uma vez disse à filha que a amava, mas Tammy não conseguiu entender mais nada do que ela dizia. Após essa conversa, Tammy imediatamente chamou os serviços de emergência e pediu que uma equipe médica fosse enviada à casa da mãe. Enquanto isso, Tiffany, a filha mais nova, conseguiu falar com a mãe e permaneceu no telefone com ela até a chegada da ambulância. Quando Tiffany ouviu a sirene, suspirou de alívio, acreditando que sua mãe receberia a ajuda necessária e que nada de ruim aconteceria. As irmãs pediram a Ken que as mantivesse informadas assim que a situação ficasse clara e que os médicos determinassem o que estava acontecendo com Charlene. Entre a vida e a morte. Os médicos que chegaram ao local examinaram Charlene,
mas ficaram perplexos, incapazes de entender o que estava errado com ela. Ela estava consciente, parecia calma, mas um tanto letárgica, falando devagar e sem emoção. Seu marido afirmou que ela poderia ter tomado alguns medicamentos e os misturado com álcool, o que explicaria seu estado estranho. No entanto, os médicos descartaram essa ideia, observando que Charlene não cheirava álcool e não havia garrafas ou frascos de remédios por perto. Quando perguntado onde os medicamentos eram guardados e o que sua esposa havia tomado, quem levou o médico até o armário do banheiro e mostrou seu conteúdo. Dentro, não havia drogas potentes ou psicotrópicas, nem frascos vazios. De acordo com quem, nada estava faltando ali, então o médico simplesmente registrou os nomes dos medicamentos e o número de comprimidos em cada frasco e embalagem no relatório. Com base nisso, concluiu-se que Charlene não estava sob o efeito de remédios ou álcool. Charlene não foi levada ao hospital, pois seu marido se opôs, afirmando que, se não houvesse risco à vida dela, eles lidariam com a situação sozinhos. Naquela tarde, Charlene ligou novamente para Tiffany, mas elas não conseguiram realmente conversar, pois cada palavra era um esforço para sua mãe. Na noite de 5 de abril, a filha mais nova chamou novamente uma ambulância para a casa da mãe, exigindo que descobrissem o que estava acontecendo e a levassem ao hospital. Charlene foi levada inconsciente e enviada diretamente para a UTI. Algumas horas depois, a situação piorou. Ela entrou em coma profundo e foi colocada em suporte vital. Quem ligou para Tammy por volta do meio-dia e a informou de que a mãe estava entre a vida e a morte. Tammy imediatamente contou à irmã mais nova, e juntas elas voaram para Honolulu para ficarem ao lado da mãe e entenderem o que havia acontecido. Tudo o que sabiam era que Charlene estava lutando desesperadamente pela vida. No aeroporto, Tiffany ligou para a polícia e explicou brevemente a situação, compartilhando suas suspeitas. Ela acreditava que quem estava de alguma forma envolvido e poderia ter contribuído para o estado crítico de sua mãe. Ela ainda não tinha provas, mas, lembrando da promessa que fez à mãe, estava pronta para iniciar sua própria investigação. Uma pista no envelope. Assim que as irmãs chegaram ao Havaí, elas imediatamente entraram em contato com o hospital onde sua mãe estava sendo tratada para se informar sobre seu estado. O médico informou que ela ainda estava em coma e em suporte vital, enquanto seu marido havia ido para casa descansar. O comportamento de quem chocou e intrigou as irmãs, pois acreditavam que ele deveria ter ficado ao lado dela até que elas chegassem. Do aeroporto, Tammy e Tiffany foram para o hospital, e quem já havia retornado quando chegaram, parecendo angustiado e confuso. Ele planejava ficar ao lado de Charlene enquanto as irmãs, exaustas após uma noite sem dormir e um longo voo, foram para a casa da mãe para se trocar e descansar. Elas se recusaram a ficar em um hotel e decidiram ficar na casa da mãe com quem. Antes de as meninas saírem, quem lhes entregou um envelope lacrado, rotulado como a fotos de infância, dizendo que a mãe queria que elas ficassem com essas fotos. Na realidade, as irmãs não foram a um hotel porque queriam inspecionar minuciosamente a casa e a área ao redor em busca de pistas, e precisavam fazer isso na ausência de quem. Ao chegar à casa, não encontraram nada suspeito no interior e presumiram que quem já havia limpado o local. No entanto, do lado de fora, em um dos canteiros de flores, encontraram um frasco de comprimidos vazio, que parecia ter sido deixado lá recentemente. Então, Tammy se lembrou de que sua mãe havia mencionado fotos de infância durante uma conversa telefônica, sugerindo que elas encontrariam respostas ali. Na época, essas palavras pareceram sem sentido, mas, de repente, Tammy percebeu o que significava e pegou o envelope que quem lhes dera no hospital. Aparentemente, quem não havia aberto o envelope não sabia o que estava dentro, porque, em vez de fotos de infância, havia páginas do diário de quem. Descobriu-se que ele estava frequentando cursos de controle da raiva e, conforme ele mesmo descrevia nas anotações, listava como havia magoado e humilhado sua esposa. Em particular, ele escreveu sobre chamá-la de nomes ofensivos, gritar com ela e até cuspir nela, mas não havia menção de violência física. As irmãs perceberam que a mãe não estava brincando ou exagerando quando disse que algo poderia acontecer com ela. O principal suspeito. Enquanto as irmãs procuravam por evidências em casa, um policial visitou o hospital para falar com quem.
A essa altura, já se sabia que a vítima havia tomado uma grande dose de medicamentos e entrado em coma devido à falta de ajuda em tempo hábil. As filhas suspeitavam que o marido de sua mãe pudesse estar por trás disso, mas, sem provas substanciais, não podiam alertar o suspeito. Quem se comportou de forma calma, dizendo que não sabia quando ou como sua esposa poderia ter tomado os comprimidos, enfatizou que não a havia tocado ou estrangulado. Essa explicação soou muito estranha, mas, na época, ninguém prestou atenção, pois não havia sinais de violência em seu corpo. Outro detalhe curioso era que quem já havia tido problemas com a lei por agressão e lesão corporal antes de conhecer Charlene, e ele havia escondido esse fato dela. Após falar com o suspeito, o detetive entrou em contato com Tammy, e juntos elaboraram um plano para fazê-lo se abrir e confessar. Eles decidiram gravar uma conversa telefônica e fazer perguntas detalhadas sobre aquele dia fatídico. Quem falou sobre o quanto amava e sentia a falta de sua esposa? Segundo ele, no dia 4 de abril, ela deve ter tomado alguns comprimidos e começou a se despedir dele, mas ele não percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela até teria pedido para que ele a estrangulasse para ajudá-la a partir, mas ele se recusou a fazer isso. Quando perguntado por que não ligou imediatamente para o 911, ele respondeu que não levou as palavras de Charlene a sério, achando que ela estava apenas deprimida. Após mais algumas perguntas sugestivas, quem de repente disse que achava aquela conversa estranha e suspeitava que as irmãs estivessem tentando culpá-lo e enviá-lo para a prisão. Ele ficou irritado, começou a gritar que não havia batido nem estrangulado sua esposa, acrescentando que não havia marcas no corpo dela. Ele mencionou o estrangulamento pela terceira vez naquele dia. No dia seguinte, enquanto as irmãs voavam para a Califórnia para inspecionar a casa de sua mãe, quem, sem o conhecimento ou consentimento delas, permitiu que Charlene fosse retirada do suporte vital. Essa decisão chocou as irmãs, mas ainda mais estranha foi a fala que ele fez no funeral, que parecia mais uma defesa legal. Provas irrefutáveis. As constantes menções de estrangulamento feitas por quem levantaram suspeitas, e, após a morte de Charlene, uma série de testes adicionais foi realizada. Esses testes revelaram que ela tinha danos cerebrais que poderiam ter sido causados por estrangulamento, e marcas sutis de compressão foram encontradas em seu pescoço. Parecia que o criminoso havia feito de tudo para evitar deixar marcas visíveis. As irmãs também entregaram à polícia as páginas dos diários de Kim, que a mãe delas havia lhes dado no envelope lacrado. Tudo isso, juntamente com a gravação da conversa telefônica e os resultados da autópsia, serviram como evidências substanciais para prendê-lo sob a acusação de privação intencional de vida. Além disso, descobriu-se que, pouco antes da tragédia, quem havia feito um seguro de vida para sua esposa, que lhe renderia $150 mil em caso de sua morte, o que fornecia um motivo real para o crime. O julgamento de Ken Wakizaka começou na primavera de 2002, 2 anos após a morte de Wang Gandhi. O processo durou apenas 2 semanas, após as quais o réu, de 46 anos, foi considerado culpado de privação de vida em segundo grau e sentenciado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos. Uma reviravolta inesperada. Parecia que o culpado havia recebido sua devida punição e fora enviado para a prisão, enquanto a família da vítima respirava aliviada. No entanto, 2 anos depois, o caso tomou uma reviravolta inesperada quando um advogado experiente o assumiu. 2 anos depois, um famoso advogado de direitos civis chamado John Edmonds, intrigado pelo caso ambíguo de Wakizaka, visitou a prisão onde Ken estava cumprindo sua sentença. O advogado estudou o material em busca de imprecisões, erros e questões semelhantes. Ele entendeu que, se conseguisse revisar o caso e ganhar, isso impactaria positivamente sua carreira, ajudando-o a ganhar fama e atenção significativa. Edmonds descobriu que o promotor acusou Ken de não depor no banco das testemunhas, interpretando isso como prova de culpa. No entanto, a Quinta Emenda afirma que o réu tem o direito de não testemunhar contra si mesmo. Isso se tornou a base para um recurso, que foi aceito. Quando as irmãs souberam do que estava acontecendo, inicialmente não se preocuparam, acreditando que o tribunal manteria o veredicto, já que havia muitas evidências contra o suspeito. No entanto, elas subestimaram o talento e a experiência do novo advogado.
Em 2004, o veredicto de culpa foi anulado, e Wakizaka foi libertado sob fiança, embora não tivesse sido absolvido e o processo continuasse. Logo, uma testemunha que não havia sido chamada anteriormente foi encontrada, um estudante para quem o casal alugava um quarto em seu apartamento. Ele concordou em testemunhar, afirmando que Charlene poderia ter se ferido naquele dia. Ela frequentemente falava sobre a morte, e foi ela, e não quem recusou a hospitalização quando os médicos chegaram pela primeira vez. Armado com essas novas informações, Edmonds foi ao tribunal e conseguiu que as acusações de privação intencional de vida contra seu cliente fossem retiradas. No entanto, Ken não foi totalmente exonerado. Ao saber disso, Tammy e Tiffany exigiram que o caso fosse reexaminado o mais rápido possível, mas o promotor anterior havia falecido e seu sucessor não tinha pressa para retomar o processo. Aproveitando-se do atraso, o advogado consultou um especialista forense, pedindo-lhe que revisasse os resultados da autópsia de Wang e Gandhi. Após estudar os materiais, o especialista chegou a uma conclusão inesperada, afirmando que era muito provável que a mulher não tivesse sido estrangulada. Em sua opinião, os problemas respiratórios poderiam ter surgido durante a conexão ao suporte vital, quando os tubos foram inseridos em sua garganta. Esses mesmos tubos poderiam ter deixado marcas em seu pescoço, pois permaneceram lá por vários dias após a paciente ser desconectada. Uma marca como essa poderia ter sido confundida com um sinal de estrangulamento. Em 2010, o novo promotor abandonou completamente a acusação inicial, e o caso de quem foi reclassificado de privação de vida para negligência criminosa, resultando na morte de sua esposa. No entanto, o advogado refutou essa versão, e o caso nunca foi levado a julgamento. Quase um quarto de século se passou desde a morte de Charlene e, apesar dos esforços das irmãs, não houve mais tentativas de pressionar acusações contra quem ou reabrir o caso. O suspeito encontrou um advogado verdadeiramente habilidoso, um verdadeiro profissional que frustrou todas as tentativas de retomar o processo. Hoje, Tammy e Tiffany continuam sua investigação, convencidas da culpa de Ken. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.